Olá, vocês já me conhecem, eu sou o professor Marlos de Sociologia e hoje eu vou fazer um convite para refletirmos juntos sobre o momento que estamos passando. Hoje estamos afastados da sala de aula, que é um lugar que, para além de projetarmos nossos sonhos e nossas expectativas de vida sobre o futuro, é também um lugar onde a gente cresce e amadurece juntos, onde a gente conhece amigos, onde a gente aprende com a diferença. Mais do que nunca, é o momento da gente refletir sobre o papel da educação em nossas vidas e também sobre as condições desiguais que os alunos em todos os lugares do mundo estão enfrentando. No caso brasileiro, por exemplo, a educação para muitos é o sonho visto como possibilidade de ascensão social. Nesse momento, a educação enfrenta um desafio a mais. A Covid deixou mais de 700 milhões de alunos fora da sala de aula em mais de 85 países, segundo a Unesco. E os problemas relacionados vão para além também do comprometimento da aprendizagem. Envolve os pais que precisam deixar os jovens e crianças nas escolas para trabalhar e até a própria segurança alimentar que muitas das vezes é oferecida pela escola. Nesse momento que estou gravando esse vídeo, o mundo alcançou as 738.910 mortes. Desses, infelizmente, 103.099 mortes são de brasileiros. As mortes diárias parecem não dar sinal de estar declinando. Estamos presenciando uma situação curiosa e assustadora no Brasil. Parece que normalizamos a morte. Mais de 100 mil mortes não parecem chocar. Em um primeiro momento, o vírus parece que assustou a população e fez funcionar o isolamento. Mas o pior momento que estamos vivendo, o surto, é o momento que as pessoas parecem que estão mais tranquilas. Normalizamos a morte, voltamos para as atividades no dia a dia, assim como normalizamos a violência que sofrem populações mais vulneráveis. Em um primeiro momento, a parte da população com a melhor renda foi quem se infectou primeiro, pois são eles que viajam para o exterior. Logo descobrimos que a ideia de que o vírus é democrático e infecta todos igualmente não poderia estar mais errado. Populações mais vulneráveis, sem possibilidade de isolamento, seja porque as condições de moradia não permitem ou porque o transporte público para o trabalho não permite, demonstrou o tamanho do abismo social que a população brasileira enfrenta. Populações que vêm enfrentando cada vez mais a precarização do trabalho por causa de novos arranjos, resultado de inovações tecnológicas, mas também por ideologias neoliberais no campo da política. Milton Friedman, conhecido pelas contribuições à corrente do pensamento econômico neoliberal, afirma que, abre aspas, apenas uma crise, real ou presumida, produz mudanças. Quando uma crise ocorre, as medidas adotadas dependem das ideias presentes na paisagem política. Fecha aspas. Nesse momento, parte do mundo defende uma renda básica cidadã para que todos tenham condições humanas de saúde e que o socorro idênticos aos bancos, como em 2008, não mate milhares de pessoas sufocadas. O biólogo Rob Wallace, em Pandemia e Agronegócio, Doenças Infecciosas, Capitalismo e Ciência, relaciona não somente a pandemia Covid-19, mas também outras epidemias a um modelo de agronegócios predatório. O pesquisador, em 2013, já chamava atenção para a relação do surto de ebola na África e o avanço do desmatamento para a plantação de palmeiras para fins industriais. Essas palmeiras teriam atraído populações de morcego, aumentando a interface entre trabalhadores rurais e os potenciais vetores de contágio da doença. A partir dessa explicação, o Wallace nos ensina como que a dinâmica por trás de surtos, como a gripe aviária H5N1 em 2003 e a gripe suína H1N1, como
esses surtos estão ligados a um modelo de exploração econômica que destrói florestas, aumentando os vetores de transmissão para populações humanas. O grande problema do modelo da pecuária industrial está no monocultivo genético. Sem variação genética, um novo vírus não encontra resistência imunológica. Em grandes celeiros de aves, porcos, existem condições para a proliferação de vírus e bactérias que podem assumir um comportamento mais agressivo. Lembramos que o Covid consegue ser transmitido mesmo antes do paciente apresentar sintomas. Então, o Robert Wallace está apresentando aqui para a gente a ideia de que a produção em escala industrial, ela também é uma produção orientada pelo monocultivo. Então, não há variação genética dentro dessas espécies. Isso na agricultura também. Mas na pecuária, esse monocultivo genético acaba sendo um lugar propício para o surgimento de novas epidemias. É assustador ler o biólogo Robert Wallace em um momento em que o surto do negacionismo ambiental parece estar infectando a população brasileira via redes sociais e smartphone. Queimadas são associadas com conspirações que envolvem desde astros de Hollywood a ONGs ambientalistas. Se pudéssemos enumerar nossos erros para ter ultrapassado a trágica marca dos 100 mil mortos, com certeza o negacionismo é um desses erros. Só 2 países ultrapassam essa triste marca, e mesmo se fôssemos considerar a proporção da população, estaríamos na 10ª posição de pior taxa de morte. Entre outros erros, podemos pensar que não nos preparamos para a pandemia, mesmo vendo ela se aproximar e com a vantagem de ver onde outros países erraram. Não houve e não há um plano nacional onde o governo federal oriente os estados federativos. Assim, não foi possível fazer teste em massa, nem ao menos temos um ministro de saúde. Não houve isolamento social suficiente. Dicloroquina, chá de capim-cideira e até doses homeopáticas de ozônio, a rede de desinformação não parou de funcionar. As populações mais vulneráveis, como os pobres e indígenas, foram largadas à própria sorte. A sociedade organizada, como a Central Única das Favelas, se mobilizaram em rede de solidariedade. Senão a tragédia poderia ser ainda pior. A partir dessas reflexões e da provocação de Friedman, quais ideias temos para superar uma crise que pode ser maior do que o próprio vírus? Uma crise no próprio modo de vida dominante nesse planeta. Quais ideias que temos disponíveis? Salvar bancos e financeiras ou garantir o direito à diversidade de modos de vida para humanos e não humanos? Defender de maneira religiosa uma ortodoxia econômica que enxerga na privatização generalizada a solução para uma crise onde a sua característica é a desigualdade? Ou garantir o direito universal através de um sistema de saúde público? Fica aqui a minha singela contribuição à reflexão. Mais do que apontar qualquer certeza, eu quero provocar o questionamento de vocês e deixar aí pequenas dicas de leitura, né, de pensamento, para que vocês fiquem cada vez mais instigados ao conhecimento. Muito obrigado e a gente se vê em breve, hein? Abraço.